Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu faço review, unboxing e testes com a placa Orange Pi 4A, mais um modelo com bom custo-benefício da Orange Pi. Essa placa conta com um processador Allwinner de 8 núcleos, 4 GB de memória RAM e também conta com uma Mali G57. Antes de continuar o vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative aí o sino das notificações. Então vamos lá, temos aqui em mãos então a placa Orange Pi 4A, uma plaquinha que tem aí um processador, um Allwinner, um T527, são 8 núcleos de 1.8 e também tem mais alguns detalhes nessa placa que eu vou estar falando neste vídeo. Então no detalhe, plaquinha bem construída, como as outras que eu já fiz vídeo review aqui no canal, da Orange Pi. Aqui atrás temos 4 saídas, na verdade 4 entradas, né? USB 2.0, uma saída GigaLAN, né? Temos aqui também uma entrada de energia, USB-C, HDMI 2.0 e uma entrada P2. Aqui temos uma entrada de câmera, também temos uma entrada para monitor LCD. E aqui atrás temos outros detalhes, outras entradas de armazenamento. Aqui de armazenamento temos entrada para cartão, M2 e MMC, que eu vou estar mostrando para vocês como conecta. Aqui eu estou conectando um cartão M2 no slot, é um cartão de armazenamento. Depois aqui é um cartão eMMC, tá? Você pode conectar também. E depois, nesse vídeo, eu vou estar usando um cartão microSD para instalar os sistemas nessa placa Orange Pi. Ela é uma placa bem pequena, cabe na palma da mão, como vocês podem estar vendo aí no vídeo. Depois aqui eu tenho uma fonte de 5 volts e 5 amperes, tá? Eu estou usando de 5.1, mas pode ser de 5 volts também. Bom pessoal, estou aqui no site da Orange Pi e vamos estar dando uma olhada nas configurações da Orange Pi 4A. Como eu já falei, ela é uma placa de bom custo-benefício, tá? Ela conta aí com um processador, um Allwinner, um T527, é um ARM Cortex A55 de 8 núcleos. Como eu já falei, ela tem um suporte ao NVMe, né? Ela tem o slot. Possui aí 2 coprocessadores RISC. Esse processador ele é de 200 MHz e serve para quem faz programação, tá? Então ele vai te dar uma ajuda a mais, um melhor desempenho para a programação com esses coprocessadores. Depois ela tem o suporte a 2 tops NPU, que esse sistema aqui ele te ajuda para programas de inteligência artificial. Temos ali memória RAM LPDDR4, tá? São 4 GB de memória RAM, mas você tem a versão com 2 GB de memória RAM também. Possui aí porta GigaLAN, alimentação tipo C, tá? Pela entrada USB tipo C e a saída é HDMI 2.0. Ela possui o suporte para Ubuntu, Debian, Android 13, entre outros sistemas, tá? Depois, mais aqui embaixo, temos ali, como eu já falei, ela tem um processador de alto desempenho, tá? É um Allwinner T527. Dou os detalhes na tela para vocês. Convido vocês a darem uma olhada depois no site aqui da Orange Pi, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Então, como eu já falei, a placa Orange Pi ela não serve só para games, tá? Ou só para o Android. Você consegue usar ela na indústria. Ela é bastante usada e você pode usar ela na robótica, inteligência comercial, display, de caixa de loja, entre outros. Pode fazer mini computadores, mini tablets, pode usar em veículos para automatizar, pode usar também em central de pagamentos, entre outras funções que tem a placa Orange Pi e não só para games, tá? Eu mostro no momento no canal mais a parte de games. Então temos aí todos os detalhes da placa. Eu já falei praticamente tudo sobre a placa. Depois vocês podem estar dando mais uma olhada e conferindo direto no site da Orange Pi. Vamos estar continuando então o review da plaquinha e outros testes. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do sistema Android no cartão microSD para a placa Orange Pi 4A. Eu conectei um cartão microSD classe 10 no meu leitor de cartões e conectei ao meu cartão, tá? Ao meu PC. Depois você vem até o site da Orange Pi, vai até a página Downloads e acha aí Orange Pi 4A. Depois você vai até Official Tools. Em Official Tools você vai na primeira pasta. Nessa primeira pasta você vai ter ali Phoenix Card, tá? 4.2.8. Você vai baixar essa versão, fazer o download e vai extrair dentro de uma pasta. Se você não tiver o complemento C++ no seu computador, aqui nessa pasta você encontra também, tá? É necessário ter instalado, caso você não tenha instalado no seu computador. Depois você vai até a página, a parte de baixo em Android Image,
Em Android Imagem você tem ali duas imagens do Android. A primeira é se você for usar um monitor LCD, aqueles monitor LCD externo que você conecta pelo cabo flat, e a de baixo é a que a gente vai usar, que a gente tem um monitor HDMI, tá? Então a de cima serve para monitores com tela com toque. Temos aí o manual, se você quiser baixar o manual, é interessante para você ver como faz outras coisas com a placa. Então você cria uma pasta com a Orange Pi 4, eu faço assim, e você vai colocar ali as imagens e o sistema, tá? O aplicativo, que no caso é o Phoenix Card. Você vai executar como administrador, depois de extrair ele, e você vai conectar o cartão, tá? E você vai formatar ele. No Restore, quando você clica em Restore, ele formata o cartão, tá? Você não clica, você cancela, ele formatou, ficou verde. Depois que ele estiver formatado, você vai dar o Start, tá? Você vai dar um clean ali, deixar tudo limpo, e aí sim ele vai começar a gravar no cartão a imagem do Android. O Phoenix serve para você gravar o Android, tá? Depois eu vou mostrar como grava o Ubuntu. Espera finalizar. Depois que finalizar, você vai tirar o cartão e já vai colocar aí na sua placa para dar o boot, tá? Então aí como você grava o sistema Android no cartão. Agora nós vamos mostrar como faz a instalação de Debian e Ubuntu. Nesse caso você vai usar o aplicativo bem conhecido, tá? O software, que é o Balena Etcher. O Balena Etcher serve para você gravar Ubuntu e Debian, entre outros sistemas, tá? O Android é o Phoenix e para Ubuntu e Debian é o Balena Etcher. É bem fácil, muita gente já sabe como funciona. Você instala o Balena Etcher, abre ele também como administrador, tá? A tela fica preta porque quando muda de tela às vezes fica preto. Você vai clicar onde eu estou mostrando na tela, vai selecionar a imagem, tá? No caso eu vou botar aqui o Ubuntu, depois o Debian para mostrar para vocês. Ó, coloquei a imagem, né? Selecionei a imagem, seleciona ali o seu cartão, tá? E você vai começar a fazer a gravação. Depois que fizer a gravação, ele vai dar o final verdinho ali e você sabe que está concluído com sucesso. Estou acelerando o vídeo para não perder muito tempo, né, para o vídeo não ficar tão longo. Acelerei o vídeo, pode ver que ele vai ficar verde bem rapidinho, vai demorar um pouco mais quando você estiver fazendo o processo realmente. Coloca o cartão e você vai dar o boot direto na sua placa. Aí é o meu setup que eu estou mostrando para vocês. Aí está um cooler que eu usei e um dissipador. Então agora vamos ver a placa funcionando. Estamos na tela então com o Android 13 instalado na placa Orange Pi 4A. Ela é bem rápida, tá? Temos alguns aplicativos que eu já instalei na placa. Se você puxar de cima para baixo, você tem aqui alguns aplicativos e as configurações para você mexer aí na sua Orange Pi. Puxou de cima para baixo, temos mais configurações e de baixo para cima também. Vamos clicar propriamente em configurações. Aí temos a rede, aplicativos, é como se fosse um tablet, tá? Se você olhar essa configuração, tá? Clicando aqui em sobre tablet, você vai ver que este Android é o Android 13, tá? Ele está aqui com um sistema de 32 bits, tá? O processador ele é 64 bits, mas essa versão do Android 13, por algum motivo, eles colocaram a de 32 bits. Depois temos aqui alguns aplicativos. Vamos dar uma olhada aqui pelo AIDA 64 para mostrar para vocês propriamente. Temos aí então o processador, como eu já falei, né? O processador de 8 núcleos. Temos ali 4 GB de memória RAM. Tá? Eu estou usando um cartão de 64 GB, é um cartão classe 10, é muito importante. Dependendo do cartão que você for colocar para colocar o sistema, pode ser que não funcione. Então use sempre cartão classe 10 SanDisk. Então pode ver aí que está no sistema, ela tem 64 bits no processador, mas o sistema está funcionando em 32 bits. Processador aí de 8 núcleos, de 1.8. Depois descendo aqui temos uma tela em Full HD, que é a tela que eu estou usando no meu monitor. A malha é G57, como eu já mostrei aqui no vídeo anteriormente. Aqui todos os detalhes. Uma GPU boa, tá? Depois temos ali o Android.
O Android é o 13, possui root, tá? Como eu já falei, ela não tem a Play Store. Se você quiser instalar a Play Store, você vai ter que instalar separado, é um processo meio chato de instalar a Play Store. A temperatura, tá? Se mantém ali na média dos 50 graus, com um dissipadorzinho bom e um coolerzinho, tá? Ela não esquenta, a temperatura é ok. Depois vou mostrar aqui para vocês os codecs que possui essa placa. Aí na tela para vocês estão todos os codecs que possui a placa Orange Pi 4A. São bastante codecs, né? É um processador bem novo. Estou gostando da placa. Agora vamos dar uma olhada ali então no teste de internet. Bom, no teste de internet, tanto no 2.4 quanto no 5G, ele vai dar em média de 252 megabytes. Eu fiz alguns testes e é isso o que dá. Agora na GigaLAN, a minha internet é de 300 megas e bateu aí 314. Então GigaLAN funciona muito bem, bem rápida com essa placa. Agora alguns testes aqui de vídeo, tá? O vídeo funcionou bem. Nessa versão do Android eu consegui assistir em Full HD até 30 fps, tá? Em 60 fps, dependendo do sistema, pode não ficar tão bom, tá? Mas ela tem um suporte até 4K, claro que vai depender do sistema que você instalar. Com esse Android eu consegui assistir vídeos em Full HD até 30 fps, ficou tranquilo. 60, alguns vídeos pode dar uma trancadinha. E agora já vou mostrar para vocês testando jogos de PSP nessa placa, que ficou com uma boa qualidade. Então estou aí com o sistema PPSSPP, a última versão 1.18, e vamos estar dando uma olhada em 5 jogos que eu testei para vocês verem o desempenho, tá? Alguns jogos consegui deixar em Full HD, vamos dar uma olhada. Sloppy pass, intercepted. PK. Arbeloa. PK. Well cleared. 15 minutes gone in the first half. Surely he could put it away. A quick reaction from the keeper there to punch it out. It'll be a corner. Swings it over to the far post. Vital touch by the keeper. He scores! Petrova to serve. Love. 30 love. 40 love. ゲーム Hantichov. Round one. Fight!
You lose. Round 2. Fight! You win. Final round. Fight! Hurry, Lord Kratos! Get to the bow! Bom pessoal, agora na tela temos o sistema Ubuntu Gnome Desktop, tá? Esse sistema aqui ele é baseado em Linux, tá? Como vocês podem estar vendo aí na tela, ele não veio com navegador, você tem que instalar o navegador separadamente por comandos através do terminal, mas é um mini PC, né? Praticamente fica um mini PC com Linux. Esse Gnome eu achei interessante, a interface é boa, mas o próximo que eu vou mostrar é melhor, o próximo sistema. Então aí na tela para vocês, passando um pouquinho pelo sistema do Ubuntu, tá? Ubuntu Gnome Desktop. Tá? Você consegue baixar esses sistemas direto pelo site da Orange Pi, lá você consegue todos esses sistemas. Tá? Eu tenho ali o terminal, se você vai instalar algum aplicativo, você tem que instalar pelo terminal. Tá? Então isso que eu acho um pouquinho chato de Linux. Tá? Não dá para instalar o Windows. Se você instalar o Windows vai funcionar muito lento. Existe o Windows para ARM64, mas ele é um pouco lento. Então é melhor você instalar sistemas Linux, o Ubuntu ou Debian direto da Orange Pi. Você pode instalar outros sistemas também. Então esse aí foi o Gnome. E agora eu vou mostrar para vocês o outro sistema, que esse aqui ele é Ubuntu, tá? Ele é Ubuntu, é o XFC. Tá? Esse aqui ele é melhor, ele tem mais opções, eu achei mais fácil de instalar os aplicativos nele pelo terminal. Consegui instalar 2 navegadores diferentes. Tá? Ele tem bem mais opções que o outro. Tá? Se você for instalar Ubuntu Debian ali do site da Orange Pi, esse aqui é o melhor deles. Tá? Você pode ver que ele tem mais opções. Ele é praticamente igual um Windows. Tá? Só que, como eu falei, em sistema Linux, para quem não é acostumado, assim como eu sou mais acostumado com Windows, então o Linux você sofre um pouco mais para instalar os aplicativos, tá? Mas é um sistema rápido, funciona bem, como vocês podem estar vendo aí na tela. Eu gostei. E o legal é que você pode ter vários cartões, né, com vários sistemas e ficar trocando. Né? Isso é bem interessante. Aqui a navegação, vou mostrar para vocês um pouco, tá, do Chromium. Tem o Chromium para você instalar para Ubuntu, tá? Pode ver que a navegação é rápida. Entrei no site da Amazon para dar uma olhada. Achei uma boa navegação, tá? Bom desempenho. Como eu falei, você pode instalar vários sistemas com a placa Orange Pi. Tá? Gostei do desempenho. Você pode então usar como um computador, tá? Um mini computador, bem pequenininho. Só como eu falei, o Windows não vai funcionar. Existe o Windows para ARM64, como eu já falei, mas fica lento nessas placas. Por enquanto o Windows ainda não tem um bom desempenho. Estou mostrando então aí o site da Orange Pi, para vocês verem como fica bom o desempenho. Eu acho que quem quer usar como um microcomputador com Linux vai funcionar bem, só que o Linux
se você instalar, vai ter que ser o Linux direto do site da Orange Pi. Se você usar um outro sistema externo, aí você vai apanhar um pouco mais para poder instalar. Eu não sei como que faz, tá? Eu sei como que instala somente através do site da Orange Pi, os sistemas que tem disponível lá, mas eu sei que dá também para instalar sistemas externos que não estão lá no site. E eu vou mostrar para vocês agora também o sistema Debian, tá? O Debian eu não gostei muito, a interface, apesar de ser bonita, é o Debian 12, tá? O Debian GNOME também, baseado em Linux. Aí na tela só para mostrar para vocês os detalhes. Então eu instalei todos os sistemas e mostrei para vocês qual é o melhor deles. O melhor deles é o anterior, tá? Se você quiser instalar algum deles, se você for comprar uma placa igual a essa, instala o sistema anterior, que é um dos melhores, pelo menos foi o que eu gostei, tá? O Debian também é bonito, só que é mais difícil de instalar. Muitas coisas eu não consegui instalar no Debian através do terminal, então por isso eu prefiro o outro sistema que eu consegui instalar melhor, o Ubuntu, o XFCE, tá? Então aí na tela o Debian 12. E eu estou aqui no site do AliExpress mostrando para vocês quanto custa em média a placa Orange Pi 4A, um modelo com 4 GB de memória RAM. Na data que eu estou gravando este vídeo, está em média de $38 a placa Orange Pi 4A com 4 GB de memória RAM. Lembrando que ela não vem fonte e não vem cartão de armazenamento, é somente a placa, custando em média de $38. Eu acho que é um bom custo-benefício pela potência que essa placa tem, tá? Vai depender do projeto que você quer fazer, tá? Se você quer montar um projeto retro game ou algum outro projeto, porque essa placa você consegue fazer muitas coisas com essa placa. Eu normalmente mostro retro games e alguns consoles rodando na placa Orange Pi, mas você pode fazer uma infinidade de coisas com essa placa. Eu acho que ela é um bom custo-benefício. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários e coloca também o que você achou desta placa. Se for comprar alguma placa, compre nos links que estão na descrição. Gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.